Olá, arco-íris, tudo bom com vocês? Eu sou Stephanie e esse é o canal Mundo Multicolor. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha muito esperada da nova base da Nina Secrets, porque a antiga base foi muito elogiada. Eu não tenho a outra para comparar, porém eu tenho essa daqui. E ela tem uma proposta bem diferente, enquanto a outra prometia uma cobertura mais alta e um acabamento mais hidratante. Essa daqui oferece uma cobertura mais leve com um acabamento mate. Ambas as propostas são bem diferentes no mercado, porque geralmente as bases hidratantes costumavam ter uma cobertura menor e as bases mates costumavam ter uma cobertura maior. Então, eu vejo aí um senso de inovação. Se você quer ver todas as minhas considerações e todos os vários testes que eu farei nesse vídeo, não esqueça de deixar seu like e também se inscreve aí embaixo para não perder nenhum outro vídeo. E vamos lá! Primeiro de tudo, vamos às promessas. Ela tem vários ativos de skincare, mas só vamos poder notar os efeitos positivos na nossa pele ao longo do tempo. Não é só usar uma vez e pronto. Promete FPS 30, além de ter vitamina B5, vitamina E, vitamina F, ácido hialurônico e proteção contra a luz azul. E também promete o controle de oleosidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente do vídeo. Cobertura média e acabamento semi-mate. Então, gente, eu testei ela por um dia inteiro, porém testei ela em um conjunto de maquiagem, junto com corretivo e tudo mais. Inclusive, quem perdeu o vídeo pode ir aí nos cards. Foi as primeiras impressões, então eu vi o tempo que ela durou e como que ela se comporta ao longo do dia e tudo mais. E agora vamos testar ela mais a fundo para ver se ela cumpre todas as promessas. Minha cor é a 70, isso porque tem menos cores disponíveis do que a antiga. Por ser um lançamento, é compreensível se você for analisar os custos, os estudos por cima de cada cor, os ingredientes e tudo mais. É muita pesquisa envolvida, mas acredito que ao longo do tempo a marca vá colocar mais cores. O importante é que tem tons claros, médios e escuros para atender todo tipo de pessoa. Vou aplicar direto sobre a pele. Ela pede para você agitar sempre antes de usar. Tá aqui escrito. E quando agito, dá pra ouvir bem o barulho como de fato fosse um líquido. O nome dela é Daily Tint Queen, ou seja, a ideia é ser um tinte cremoso, como algo para dar apenas uma cor. Na embalagem dela aqui atrás, no modo de uso, fala que pode ser usada com a ponta dos dedos. Quando a cobertura ela é mais leve, é mais difícil de ver se marcou. Mas, como tá na cor errada, vai ser fácil para nós. Eu passei um tempinho aqui com ela parada assim no meu rosto. A gente pode ver até que ela escureceu, ou seja, ela muda o tom. E ela não escorreu muito. Escorreu assim, conforme o tempo foi passando, não escorreu de imediato, tá? Ela tem uma textura mais de sérum e eu vou tentar espalhar com a ponta dos dedos, como fala. Não ficou manchado conforme eu espalhei com a ponta dos dedos. Também não ficou a marca de onde eu apliquei ela, tá uma cor uniforme. E em outras partes eu vou aplicar de outras formas para observar como ela se comporta. Vou usar esse pincel aqui, que é uma língua de gato, apesar de ser mais, enfim, maior. E vamos ver se arrastando ela assim, de repente, apesar de ser um pincel macio, vai ficar marcado.
chocada com isso. Na câmera aparentemente não marcou. Vou olhar aqui bem de perto num espelhinho. Realmente as cerdas não marcaram, não ficou marca de pincel. Esse lado tá mal espalhado, acredito que eu que não espalhei direito, ó. Esse lado eu vou espalhar com outro tipo de pincel. Eu não tenho nenhum pincel mais específico para base, mas esse ele é mais fofo. E ele tem as cerdas fininhas. Vamos ver se vai ficar riscado. Esse pincel, aliás, ele serve para base também. Ele não é... Apenas não é um pincel exclusivo para isso. Olhem o acabamento. Gente, não marcou as cerdas. Também eu acho que não ficou com assim, a melhor espalhabilidade, mas eu coloquei pouco, já estava um pouquinho seco o produto. Mas não tá marcado e nem muito manchado. Agora eu vou usar a esponja na área da testa. Costuma ser meu método favorito. Gente, ela perde bastante cobertura com a esponja suga bastante. Porque olha só onde tinha mais, tá bem mais marcado e eu lavei a esponja pra isso. E gente, só uma coisa, só um adendo pra vocês. A minha esponjinha eu lavei ela ontem, eu usei pela primeira vez ontem e lavei e olha o que aconteceu. Ela rasgou um pouquinho, eu não sei se eu que fui descuidada. Mas eu vou até depois pesquisar mais sobre. Eu pesquisei e eu vi que já aconteceu com outras pessoas de comprarem a esponjinha da Nina Secrets até antiga e ela rasgar em pouco tempo. Mas pelo que eu vi, a Eudora também troca, só que eu vou pesquisar mais ainda. Mais pra frente eu trago um feedback pra vocês, talvez. Espalhou ok também. Sobre ser mate. O que acontece? Ela promete ser semi-mate, ou seja, um mate confortável, nada completamente mate, mas também não completamente glow. Eu caprichei menos no skincare de hoje. Eu sempre faço skincare na vida real, então seria injusto testar ela na pele seca, sem nenhum produto antes. Quando eu testei ela até por mais tempo, eu notei que ela ficou com um glow por mais tempo, e eu achei que poderia ter sido a minha skincare, mas olha só, bastante glow. Ela acumulou aqui, mas acumulou muito pouco. Ela fica, gente, eu não sinto ela muito grudando, tipo, muito hidratante, a sensação dela. Mas em questão de aparência, ela também não parece mate e ela transfere bem no dedo, olha. Já faz um tempo aqui que eu apliquei, eu até esperei um tempinho. E vamos testar ela com um papel higiênico normal, branquinho. Gente, eu apertei bem e saiu só um pouquinho de nada, ó. Dá pra ver que tá amarelado o papel. Deixa eu até esticar ele pra ver contra a luz, assim. Mas não saiu tanto. Ficou com o aspecto mais mate, porque eu tirei o excesso. A aparência dela continua uma aparência natural com o viço e a cobertura quase nada. Mas eu também apliquei quase nada de base. Então o que eu vou fazer? Vou ver a construção de camadas dela, se ela aceita fácil. Coloquei mais ou menos a mesma quantidade de antes e como eu notei a diferença aplicando com o pincel e com a esponja, eu vou aplicar metade com esse pincel aqui e a outra metade com a esponja para ver a questão de cobertura e diferença de cobertura. Continua uma cobertura leve, porém aumentou a cobertura. Não ficou marca de cerda de pincel novamente.
E vamos observar bem a cor, né, pra ver conforme ela vai secando um pouquinho mais. O ruim é se alterar muito a cor. Mas alterar um pouquinho é inevitável, porque ela tá com uma textura líquida e ela tá... Oxidar é justo entrar em contato com o oxigênio, né? Ela tá em contato com o ar. Algumas reações vão acontecer. Notei praticamente a mesma cobertura, apesar de sugar bastante, olha isso. A cobertura da primeira camada tava bem leve, a segunda tá um leve mais pra média. Vamos ver até chegar à média, vai, uma terceira camada. O que acontece se eu usar 3 camadas da base da Nina Secret? Gente, ela tá fazendo barulho já como que fosse acabar. Olha, mas é por causa do formato do vidrinho dela. Ele cabe mais sei lá. E ela não veio totalmente cheia, até porque precisa agitar antes de usar, né? Aí não ia ter nem como agitar se ela estivesse cheia. Mas ela é bem barulhenta. Acredito que justo por ser líquida, né? Eu vou aplicar agora tudo com a esponja pra ficar o mesmo acabamento, mesma cobertura. Já vimos aqui que a cobertura não mudou tanto, por incrível que pareça. Ai, gente, essa esponja é super fofinha, inclusive, peço nomes, tá? Porque vocês sabem que neste canal damos nome às esponjas. E comentem embaixo se você já usou. Quero opiniões sobre essa esponja, tá? Vou pesquisar e aceito comentários, opinando aí, me explicando bem. Cobertura média atingida. Acabamento na pele natural, viço bonito. Eu achei uma base muito bonita, só que eu ainda não diria que ela é semi-mate. Eu diria que ela é uma base hidratante, não diria uma base glow e hidratante, mas eu diria uma base hidratante. E assim, glow ela até tem, mas não é realmente bases que são mais glow do que isso. Acho que se a sua pele for seca, no caso a minha pele é mista, tem a possibilidade até de selar só em algumas áreas do rosto. Ela acumula muito pouco. Por ela ser fina, é mais difícil acumular, porém, pela quantidade de base, me espanta ela tá tão bem assim, então... De resistência à água, que ela não promete, e pelo acabamento dela, não é algo que eu diria, até porque, ó, tá super transferindo. Vou até voltar com papel dessa vez. Do outro lado, ó, o lado que a gente usou antes e o lado limpo. Ficou com mais base, porém, olha só, até gruda um tempinho, mas não é aquele grude que gruda e fica tipo uma cola. Mais aqui, porém, tem mais produto. Dando acabamento com a esponja e vamos ver a questão de resistência à água. Ela não promete, mas vamos testar. Ela ser resistente à água da torneira não significa nada perto de lágrima, por exemplo. Essa lágrima ela tem uma composição diferente. Mas se de repente você toma uma chuva, tudo bem que você vai selar sua cara, né? Não vai fazer isso. Mas, tipo, o que acontece? E vamos ver aqui, ó, aquela questão de cor que eu falei... que é comum, né, alterar. Vamos ver se ela alterou muito, porque quando a água voltar, ela vai meio que clarear e ficar da cor original dela. Então, a gente vai ver a diferença de cor. Tá chovendo aqui, sabe? Tá aplicando com a mão, porque a blogueira não tem borrifador. Eu vejo muita gente, tipo, fazendo de pegar a gota de água. O meu papel tá sujo, então não vou levar em consideração. Se eu apertar, é óbvio que vai sair alguma coisa, porque ela já sai sozinha. Mas eu vou só tocar aqui, ó. Absorveu a água praticamente transparente. É assim que ela reage. Dá pra ver umas linhas onde a água passa, mas olha, não ficou muito mais claro. Tá um pouquinho de nada mais claro, mas não ficou muito mais claro.
Ela muda pouquíssimo a cor, o que é ótimo. Vou espalhar tudo aqui. Pode ver até, ó, que ela tá voltando a clarear. Eu espalhar porque tá molhando, né? É assim que ela está. Agora eu vou selar ela com esse pincel aqui, que não foi o que eu usei pra espalhar a base. E eu vou selar ela com a esponja fazendo um bake. Vou selar levemente com pó, só pra ver o aspecto dela, como ela fica. Se marca nas linhas, não marcar. Tirar todo o acúmulo pra ser justa. Pegar aqui. E, gente, é óbvio que a fórmula com certeza alterou um pouquinho, mesmo que tenha sido pouco, com a água. Desse lado eu vou encher de pó, tipo, você quer fazer aquele baking. Aplicar bastante e esperar um tempinho. E desse outro lado, ó, com o outro lado da esponja que eu não peguei o pó, tirando marcação. Venho com o pincel capricho com o pó aqui abaixo das linhas e no resto bem pouco. No restante, ó, venho com menos pó. Já tiro o excesso normalmente. Ela chegou a um acabamento mate agora. Um mate mais hidratado. Então eu diria assim que ela fica mate depois de selada. Ela sozinha não é mate. E assim, né, depois de selado, eu vou fazer no meu braço um teste com uma base mais hidratante, que é essa daqui. Essa é a cor 330Q da base Serum Avon. Inclusive, eu notei que as duas são bem parecidas e, já dando spoiler, vai ter comparação amanhã. Então, já ativa o sininho do canal para não perder amanhã, tá? E vamos ver aqui o quão similares elas são. Lembrando que estamos tendo vídeo todo dia no mês de setembro. E claro, se você chegou até aqui é porque tá gostando, então deixa o seu like. E deixa aí embaixo se o vídeo está sendo útil para você, se você está se entretendo e se está sendo informativo. E ó, apliquei um pouco da base Serum enquanto falava com vocês. Vou espalhar com a esponja desse outro lado aqui, a bundinha da esponja que tá limpa. Sumiu no meu braço, mas é um acabamento mais hidratante que sequer tá glow no braço. E não promete ser mate. Aplicar mais, tudo bem que eu já apliquei bastante, porém, queremos testar bem, né, e ser justos, porque aqui tem 3 camadas, então, no braço tem que ter pelo menos 2. Aqui, ó, um glowzinho, vamos selar. Eu vou filmar com a câmera traseira do celular. Concluímos aqui que ela tem um acabamento bonito. Ela, você selando, não fica um glow muito intenso, mas que ela sozinha não é completamente mate. Vou aqui espalhar. A cor dela foi alterada pela quantidade de pó. No caso, o pó aderiu. Mas, incrivelmente, ela tá com um pouco menos de glow, tá mais opaca do que esse lado. Mas ela não parece extremamente seca. Ou seja, características de uma base hidratante. As linhas não estão marcadas, olha de perto. Meus poros dilatados estão aqui, mas não estão marcados ou mais dilatados ou esquisitos. Tá um acabamento bonito. Minhas considerações finais, eu digo que, de fato, ela tem um acabamento bonito. Eu dou um checkzinho na cobertura média, porque ela é construível e tem uma cobertura que eu diria que é de leve a média. Então, ela atinge uma cobertura média. Eu diria que ela constrói camadas, sendo essas camadas aplicadas sobre ela mais seca, como a segunda camada, né, já tinha passado um tempo, seja com mais imediato, como a terceira camada, que a segunda ainda não tinha secado totalmente, não tinha esperado um tempinho. Eu diria que ela deixa um acabamento bonito, um viço bonito na pele e que ela não marca após selada.
não fica um aspecto feio, do contrário. A sensação aveludada, ela se espalha muito bem, e quando eu testei ela a primeira vez, eu passei 5 horas com ela e ela permaneceu praticamente intacta. Ela tinha a mesma aparência. Então, sobre o controle de oleosidade, eu tinha dito no início que ia falar mais pra frente. Realmente funciona, porque as áreas mais oleosas do meu rosto, que costumam ficar mais oleosas ao longo do dia, não ficaram tão mais oleosas como de costume. E a base, ela permaneceu praticamente intacta. Então, eu também diria que ela tem uma longa duração, porque em 5 horas de uso ela durou excelente, de uma maneira muito excelente, muito boa. Já no acabamento semi-mate, eu acho que não chegaria a ser um semi-mate. Ela tá bem no meinho entre hidratante e assim, mas não chega. Ela tá mais pro hidratante do que pro mate. Então eu não daria o checkzinho nisso. Porém, essa é a minha pele. A região que eu moro é mais quente. A minha pele é mista para oleosa, então talvez em outras peles, aliás, com certeza em outras peles ela vai agir de outras formas, mas essas são as minhas considerações. E pra mim é uma base aprovada, porque eu dei um checkzinho na maioria das promessas e eu achei ela muito bonita. Então eu com certeza compraria de novo, apesar do valor que tá aqui abaixo. Não é das mais baratas, porém é muito boa. E como eu disse, mais pra frente vou comparar ela com essa base, que é uma queridinha minha, que tem meu coração. E se você quer ver eu falando sobre ela, aí em cima tem uma resenha de vários produtos. Não vou finalizar essa maquiagem em nada por causa do meu horário curto e a bateria do celular. Ficando por aqui, não esqueça de seguir as minhas redes sociais. Compartilha com seus amigos, para eles olharem bem de perto essa resenha. Comenta aqui embaixo o que você achou e se você quer mais resenha de qual produto. Não esquece o like se ainda não deixou. E até mais!